A paz, galera, tudo bom? Tô gravando mais um vídeo aqui pro Instagram, pro canal no YouTube, né? Se você tá vendo esse vídeo pelo Instagram, também tem um canal no YouTube, aí você me segue lá também. Bom, o que eu quero compartilhar com vocês, a reflexão de hoje, é manter os olhos fixos no Senhor, né? Ela tá lá em Hebreus capítulo 12, do verso 1 ao 3. Vamos ler lá junto. Fala assim, ó: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aqueles que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém? Nessa passagem nós somos incentivados a olhar para Jesus, né? Olhando para Jesus. Para quê? Para que a gente não desfaleça nos nossos ânimos, né? O Salmo 121 fala assim: Eleva os meus olhos para o monte, eleva os meus olhos para o alto, que é de onde vem o meu socorro, né? Então, a Bíblia está nos ensinando, através de passagens como essas, que aonde nós temos mantido o nosso olhar, o foco da nossa vida, aonde nós temos olhado, para onde nós temos olhado, tem muito a dizer se nós iremos vencer aquela dificuldade ou não, né? Isso vai nos mostrar aquilo que nós vamos viver. Se eu olhar para Jesus, tudo tende, apesar de todas as dificuldades, a dar certo, né? Olhar para Cristo, apesar de ser a solução para a nossa vida, isso é. Ele não está dizendo que a Bíblia não fala que quando eu olhar para Jesus, ou quando eu aceitar Jesus, ou quando eu receber Cristo na minha vida, os meus problemas acabaram, né? Não é tabajara que os problemas vão acabar, né? A palavra é clara, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, né? E aqui em Hebreus 12, versículo 3, ele fala para que a gente não enfraqueça, para não desfalecer nos nossos ânimos, né? Então, isso não quer dizer que a gente não vai ter problema, né? Mas está dizendo que apesar dos nossos problemas, eu tenho um foco, um objetivo, um lugar para olhar, né? Salmo 46 fala o seguinte, que o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, o auxílio bem presente na adversidade, né? Então eu não sei qual que é a dificuldade que você está passando, né? Mas eu tenho a dizer sobre a dificuldade que todos estamos passando, né? Estamos vivendo um mundo de pandemia, um momento de pandemia, né? Que atingiu da classe mais baixa até a classe mais alta. Todos foram atingidos pela pandemia, né? E a pergunta que nós temos que refletir é: para onde que eu estou olhando hoje durante essa pandemia? Né? Qual tem sido o meu foco nessa pandemia? Eu cresci, amadureci, dias difíceis durante a pandemia todos teve, eu tive vários dias difíceis, né? Mas o que me segurou, o que me consola, né, é aonde eu tenho buscado o refúgio para manter o meu ânimo, né, que é em Cristo. Amém? Busque o seu refúgio em Cristo. Busque o seu consolo, o seu conforto, o seu abrigo em Jesus Cristo. Porque é Ele que vai te dar o conforto perfeito. Ele que vai fazer com que o seu ânimo não desfaleça. Por quê? Porque você vai pensar que apesar de todos os tempos difíceis, eu sei que Deus tem o melhor para mim. E que nenhum dos planos dele pode ser frustrado. Ele me fez para um chamado, Ele te fez para um chamado, Ele te fez para uma missão. E nenhum dos planos dele pode ser frustrado. Amém? Então, para onde nós temos o costume de olhar quando nós estamos em tempo de dificuldade? Essa é a pergunta que você tem que gravar na sua mente. Quando você estiver passando por um tempo de dificuldade e as coisas parecerem estar dando tudo errado, para um minuto e pensa, e reflita, e medite, para onde eu estou olhando?
Eu estou olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé, conforme Hebreus 12:2, ou eu estou olhando para a situação que eu estou passando, né? Será que muitas vezes a gente não começa certo e termina errado? Como estava a sua fé no começo da pandemia e como está a sua fé hoje? Para onde você estava olhando no começo da pandemia, para onde você está olhando hoje? E eu estou trazendo a situação da pandemia por estar na situação da nossa realidade hoje na gravação desse vídeo, mas se você assistir esse vídeo daqui anos, ou daqui meses, ou daqui semanas, que talvez a pandemia possa estar no seu final aí, né, no final da curva, diminuindo as mortes, os casos e tudo, troque a pandemia pelo problema que você tem. Se você tiver ansiedade, depressão, uma dor física, olhe para Jesus. Não importa se a dor é na mente, se a dor é no físico, no coração, olhe para Jesus. A palavra é clara para dizendo para que a gente não desfaleça, não desanime em buscar a Deus, não abrir mão do nosso chamado. Amém? Olha, para a gente finalizar já, porque é só uma reflexão rápida e esse assunto eu poderia estender muito, mas eu vou fazer pequenos vídeos, né, para não ficar maçante para você assistir também. Pedro, Mateus capítulo 14, se não me falha a memória, isso. Mateus capítulo 14, do verso 22 até o final, até 36. O que a palavra fala? Fala dessa forma. Eu gosto de ler a Bíblia para eu não falar besteira quando eu estou falando de um versículo bíblico. Por causa do meu temor ao Senhor, eu sou assim. Amém? Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. O primeiro ponto que eu quero deixar aqui nesse versículo, ele já deixa claro, Jesus insistiu com os discípulos. Para mim, na minha concepção, Jesus já tinha o plano de fazer o que ele ia fazer mais para frente. Por isso que ele queria que os discípulos fossem na frente, para depois ele andar sobre as águas e chegar em cima do mar, lá no barco dos discípulos. Jesus já tinha isso em mente, na minha concepção, lendo esse versículo. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" E quando eles entraram no barco, o vento cessou. É muito importante a gente reparar algumas coisas. A primeira delas, a ventania, a tempestade, ela já estava acontecendo quando Pedro desceu daquele barco. A ventania não começou quando ele desceu. A ventania já estava ocorrendo. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Muitas vezes a distância entre nós e Jesus vai ter ventania, vai ter dificuldade. Aí Pedro desceu do barco e andou sobre as águas. Por quê? Porque ele manteve os olhos firmes no Senhor. Porque a palavra fala assim: "Mas quando reparou no vento", mas quando reparou na tempestade, dependendo da tradução, ele afundou. Isso nos ensina o quê? Que quando nós estamos com os nossos olhos firmes no Senhor, nós vamos viver um milagre, nós vamos andar sobre as águas. Porém, quando nós tirarmos o olho de Jesus, o olho do nosso Senhor, do nosso Pai amado, e percebermos e repararmos apenas na dificuldade, mantermos os nossos olhos apenas na dificuldade, nós vamos afundar. A Bíblia é clara, Então, enquanto você tiver o seu olho firmado no Senhor, eu não sei qual que é o seu problema, mas enquanto você tiver o seu olho firme no Senhor, você vai andar sobre as águas, você vai viver o milagre da provisão do Senhor.
Você vai viver junto com o Senhor, em confiança. Ah, mas eu perdi a minha confiança no meio da turbulência, comecei certo e estou errado que nem Pedro. Peça ajuda ao Senhor. Porque Pedro afundou e falou aqui, o que ele falou? Senhor, me ajuda, me salva. E aí Jesus fez o que? Estendeu a mão, puxou ele e questionou. Por que duvidaste? A maior questão aqui não é porque duvidaste no meio da tempestade. Eu acho que Jesus estava perguntando ali para Pedro, por que você duvidou que eu era o Senhor? Quando Pedro falou para ele, se és tu, manda-me andar sobre as águas. Independente da nossa falha de fé, da nossa falta de fé, da nossa pouca fé, Jesus vai estender as mãos e vai nos tirar da dificuldade. Porque depois ele puxou Pedro, andou sobre as águas do lado de Pedro, subiu no barco, e a hora que ele subiu no barco, a tempestade cessou. Não é? Então, enquanto nós estivermos com os nossos olhos firmados no Senhor, nós vamos vencer, nós venceremos. Se nós falharmos na fé e pedirmos ajuda a Jesus, Ele vai nos ajudar, né? E depois, na presença do Senhor, nós viveremos a bonança da paz. Amém? Então, eu não sei qual é a dificuldade que você está passando hoje, mas tenha esperança, persevere e não desista, porque Jesus te pega pelas mãos e te leva para o barco, para a paz e a consolação dele. Amém? A palavra no Salmo fala, ainda que o justo caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém pelas mãos. Amém? Confie no Senhor, firme os seus olhos no Senhor, e aí você vai viver o melhor dele para a sua vida. Amém? Deus abençoe e até a próxima.